Boa noite. Damos início a mais um programa Negócios para todo o estado de Goiás, uma realização do Centro de Ações Estratégicas para o Desenvolvimento Empresarial, CAED. Essa noite nós vamos dar início a uma série de entrevistas que vai abordar o tema Eleições 2010, levando muita informação com conteúdo para você que nos acompanha todas as terças-feiras aqui no programa Negócios. E quem concede a entrevista para nós é Iris Rezende, do PMDB, Marconi Perillo, do PSDB e Vanderlan Cardoso, do PR. 3 entrevistas imperdíveis para você. E eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores, empresas que investem e tornam o programa Negócio possível para todos nós. A primeira empresa que eu convido a se apresentar é a FlexBase, construindo os melhores móveis de escritório. A Demaldo Construções e Projetos, construções personalizadas para você que gosta de qualidade. A Adres Hotel, melhor lugar para se hospedar em Goiânia. Locagin, locação de máquinas e equipamentos pesados para construção. Faculdade Alfa, melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Construtora Consciente, construindo os melhores apartamentos para se morar. Prime Tech Computadores, especialista em tecnologia e informática. Fênix Painéis, tudo em comunicação visual, que juntamente com os nossos apoiadores, tornam o programa Negócio possível para todos nós. Não sai daí não, nós vamos dar início à primeira entrevista dessa noite. A FlexBase proporciona a você o melhor em soluções inteligentes para ambientes corporativos. Linhas de produtos exclusivos que atendem aos mais altos padrões de exigência. Ergonomia aplicada à qualidade e bom gosto. Sofisticação. Versatilidade. Funcionabilidade. Ambientes otimizados. FlexBase. Mobiliários corporativos. Ai, minha Nossa Senhora, e agora pra onde? Ai, meu Santo Antônio. Ai, meu São Longuinho. Ai, meu Santo GPS. Na Prime Tech, tecnologia sim, é barato, é pra todo mundo. Pra você não se perder, leve esse GPS Multilaser por R$10 de R$ 39,90 sem juros. E videogame Nintendo Wii por apenas R$ 699 à vista. É barato, é pra todo mundo. Prime Tech, tecnologia. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. Como eu havia prometido para você, fiel telespectador, nós vamos traçar um perfil e mostrar os projetos do homem que faz parte da história de Goiás, Iris Rezende Machado. Governador, uma grande honra poder estar entrevistando o senhor e levar durante todo o mês de agosto, em 3 emissoras onde o programa Negócio é vinculado, a história do homem que está por trás do político. E, evidentemente, nós vamos falar também de projetos para o senhor, caso o senhor seja eleito para o próximo mandato como governador. Mas nós queríamos que o senhor falasse hoje quem é o Iris Rezende, quem é o homem que está por trás do Iris Rezende. Bem, muito obrigado, Ebrei, a abrir essa oportunidade no programa Negócios, oportunidade para dirigir a tantos telespectadores, oportunidade de expor as nossas ideias e de mostrar às pessoas o que tem sido ao longo da minha vida, sobretudo na vida pública, que agora no dia 3 de outubro vou completar 52 anos de vida pública, uma vez que no dia 3 de outubro de 1958 fui eleito a primeira vez vereador à Câmara Municipal de Goiânia. E de lá para cá, embora nesse período tenha vivido aí 10 anos fora da política, uma vez que no término do meu mandato de prefeito, meus direitos políticos foi suspenso e o término do meu mandato foi cassado, porque eu não quis integrar o partido que dava sustentação ao regime militar que imperava no Brasil, fui advogar, mas já em 82 eu volto como candidato ao governo de Goiás e não saí mais. Hoje o Iris ele é um homem mais humano do que quando ele começou, ou mais político? Bem, eu me tornei político por um sentimento de humanismo. Eu entendo que a política, ou a pessoa, ela nasce e ao nascer ela recebe do Criador dons. Entendo que Deus me deu um dom político. O dom de se preocupar com a vida do meu semelhante. Eu era estudante e fui eleito representante da minha turma 7 meses depois que eu havia deixado a zona rural.
E ali começou o político estudantil. Depois, 9 anos depois, eu era eleito prefeito de Goiânia. Aliás, fui eleito vereador, 9 anos depois, 4 anos depois, deputado estadual e 3 anos depois, prefeito de Goiânia. Então, vim nesse crescente. Bem, e eu pergunto, qual era o meu interesse? É aquele interesse de servir. Eu sempre entendi o poder como instrumento de luta na melhoria de vida das pessoas. Governador, então, se me permite, tem uma pessoa que mandou uma carta, sabíamos que íamos entrevistar o senhor, ele chama Jefferson Alves Costa. E ele tem uma história lindíssima nessa carta que conta que o senhor salvou o avô dele, já falecido, na época que o senhor não era nem candidato, era advogado, e que o senhor advogou em defesa dele, que era um inocente. E ele relata nessa carta a gratidão que ele e a família dele têm, que o senhor não sabe. Queria que o senhor mandasse então um abraço ao Jefferson e a Helena, que é minha filhada, que fez aniversário agora dia 25 de julho, mas que são eleitores e apaixonados pela trajetória do senhor. Muito bem, a você, Jefferson, a você, Helena, os meus cumprimentos. Depoimentos como o seu é que me dá a cada dia mais motivação para continuar na luta. Para nós encerrarmos esse primeiro quadro, nós temos vários quadros dentro do programa agora, que é o mês inteiro vai correr, mas nós queríamos que o senhor fizesse uma avaliação como homem dos governos que o senhor teve, como Íris, avaliasse o governo do Marconi e do atual governador Alcides, acertos e erros. Bem, eu posso dizer que se Deus me deu um dom político, Deus me deu um segundo dom, que é o de administrador. E a administração, ela implica em quê? Em competência para estabelecer economia e estabelecer prioridade, onde o dinheiro público deve ser aplicado com mais rapidez. Então, nos governos, todo mundo sabe. Assumi o governo de Goiás em 1983, a primeira vez, com o Estado devendo 6 meses de atraso ao funcionalismo. E pusemos a casa em ordem, pusemos o salário em dia e não demorou muito, já no final do ano as máquinas começaram a roncar Goiás afora. Eu trouxe para a cidade aquilo que eu aprendi na roça, o mutirão. O professor não conhecia a palavra mutirão, a não ser que ele fosse de origem rural. E depois fizemos mutirão para construir casas. 3.300 casas num só dia em 49 municípios de Goiás. Comecei o dia, cheguei já quando se permitia o pouso no campo, lá na cidade de Jataí, e terminava o dia quando o sol se punha na cidade de Catalão. 3.300 e poucas casas num só dia. Em Goiânia fizemos o primeiro com 1.000 casas. Governador, Marconi e Alcides, uma fala bem breve sobre os dois governos. Bem, com todo o respeito que eu tenho, mas eu posso dizer, deixaram a desejar. Nunca o Estado atravessou um momento tão difícil, tão complexo como agora. Segundo eu tenho ouvido do próprio governador Alcides Rodrigues, pessoa que eu respeito, por quem eu tenho consideração pessoal, ele, num determinado momento, abriu a boca no mundo e disse que recebeu o Estado endividado, arrasado, com mais de 100 milhões de déficit por mês. Então, está essa discussão. Mas eu entendi por que ele fez isso. Se ele não o fizesse, ele ia passar para a história como governador medíocre, que conseguiu deixar muito pouco. Então ele tinha que falar a verdade, mostrar o estado que ele recebeu e a impossibilidade, consequentemente, que ele tinha de realizar o governo a que ele se propôs. De forma que, lamentavelmente, a situação deixaram nesses 12 anos a desejar. A CEL, que está aí falida, Saniago às beiras de uma falência, o DERG e o consórcio acabaram, transferiram essa atividade de conservação para empresas particulares e elas ganharam milhões e deixaram as estradas do Estado chegar à situação que chegou. A nossa estrutura educacional, a nossa estrutura de saúde no Estado de Goiás é precaríssima, precaríssima. Agora, recentemente, um jornal diário de Goiânia publica, 60, Ministério Público requer à Justiça a demolição de 60 prédios escolares estaduais, porque as crianças que neles estudam estão correndo risco de vida. Bem, então,
E por que está nessa situação? Porque o governador Alcides, segundo ele disse, e eu não tenho o direito de duvidar dele, encontrou o Estado numa situação precária, numa situação insustentável. Governador, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes eu quero registrar a presença de duas pessoas ilustres que acompanham a gravação do programa Negócio. Um é o Fábio Tokarski, que já é deputado, vereador, faz parte da história, principalmente na área de educação. E o meu amigo Adib Elias, né, candidato ao Senado pelo partido, que fez história lá na cidade de Catalão. Vamos lá para um rápido intervalo. Conforto, requinte, qualidade. Situado em uma região nobre de Goiânia, o Adras Hotel conta com 132 apartamentos, estrutura completa para eventos, choperia externa e restaurante acolhedor e climatizado, onde é servido diariamente um delicioso buffet executivo, com feijoada aos sábados e buffet de massas aos domingos, além de um excelente café da manhã. Adras Hotel, Avenida República do Líbano, Setor Oeste, Administração Habitare.